No próximo capítulo da novela O Rei do Gado, Jeremias entrará em choque ao ver Bruno e Marcos na sua sala. Bruno revelará o motivo de sua visita e Jeremias não acreditará que existe outra Marieta. Bruno contará a história de Luana e Jeremias se lembrará que era isso que constava no relatório do hospital em que sua sobrinha ficou internada depois do acidente. A sós, Jeremias contará para Bruno que ele já fez o testamento e Bruno recomendará ele anular enquanto ainda é tempo. Luana aparecerá de surpresa na fazenda e surpreenderá Jeremias e Rafaela, além do próprio Bruno. Tudo começa quando Jeremias entra em sua fazenda e pergunta: Judite, de quem é aquele carro ali fora? Nervosa, Judite aponta para o sofá e quando Jeremias olha, ele entra em choque ao ver Bruno. Bravo, Jeremias pergunta: Mas que é isso? Me diga, o que você quer aqui de novo, Bruno Mezenga? Bruno responde: Calma, tio Jeremias, nós viemos em paz, eu e meu filho. Jeremias questiona: Mas por quê? Bruno responde: Para a gente conversar. Quando Jeremias percebe a presença de Marcos, ele pergunta: Mas você também aqui? Marcos responde: Eu vim em paz também. Jeremias retruca: Mas vai ter muito o que explicar. Bruno diz: Nós viemos aqui para fazer uma reunião de família. Jeremias questiona: Como assim? Mas que reunião de família? Mas que família? Tá doido? Bruno responde: Eu devo estar mesmo para ter tentado vir aqui conversar contigo, mas a minha consciência falou mais alto. Surpreso, Jeremias pergunta: Mas como assim? Que consciência? De que você está falando? Bruno responde: Olha, eu tô querendo esquecer o passado, tio. Mesmo porque eu não preciso de nada do que é seu. E eu nem quero. Debochado, Jeremias comenta: Ah, não quer? Bruno continua: Eu vim aqui para tentar defender os interesses de uma Berdinazzi e não dos Mezengas. Em choque, Jeremias questiona: Mas como assim? O que você está falando? Bruno olha para Rafaela e pergunta: Qual é mesmo o nome dessa moça, tio? Jeremias responde: Marieta Berdinazzi, filha do meu irmão Giacomo Guilherme. Bruno retruca: Então tem duas. Com os olhos arregalados, Jeremias pergunta: Mas como duas? Rafaela questiona: Que você está falando? Bruno responde: Eu estou falando de uma menina que caiu de um caminhão quando toda a família dela perdeu a vida num desastre. Rafaela retruca: Isso aconteceu comigo. Bruno diz: É isso que eu tô falando. Então tem duas. Marcos comenta: Nós conhecemos uma outra Marieta Berdinazzi contando a mesma história. Totalmente em choque, Jeremias diz: Eu não tô entendendo com esta conversa. Bruno fala: Se o tio tiver paciência, eu conto toda essa história. Jeremias diz: Vá bene, e eu vou te ouvir. Nervosa, Rafaela diz: Tio. Jeremias a interrompe e comenta: Deixa ele falar, filha. Se acomodem. Depois que eles se sentam, Bruno diz: Ela era uma boia fria que tinha sido despedida do corte de cana e tinha se juntado a um grupo de sem terra que invadiram aquela minha fazenda. Só não podia imaginar que se tratasse de uma Berdinazzi, mesmo porque eu nem sabia que existia uma Marieta Berdinazzi, e ela se apresentou apenas como Luana. Com os olhos arregalados,
Jeremias pergunta: Luana? Bruno responde: É, apenas como Luana. Ela não tinha lembrança da vida passada dela, a não ser daquele acidente com o caminhão de boia fria há muito tempo atrás. Marcos comenta: Ela sofria de uma amnésia profunda causada pelo acidente. Deve ter sido isso. Em choque, Jeremias fala: É só, o relatório falava disso. De uma bambina que foi internada em uma santa casa. Rafaela a interrompe e diz: Essa bambina era eu, tio. Jeremias retruca: Por enquanto, não estamos falando disso, Marieta. Olhando para Rafaela, Bruno fala: Você não leva jeito de quem tenha sido uma boia fria. Jeremias questiona. E a outra tem? Bruno responde: A outra tem as mãos calejadas da ida aos canaviais. Marcos comenta: E fala que nem uma caipira. Bruno continua: Mas é valente, tem o nariz empinado, como uma Berdinazzi. Só que é uma excelente pessoa e muito bela. Jeremias diz: Va bene, traga questa ragazza aqui, que eu quero conhecê-la, e com os documentos dela. Bruno retruca: Mas ela não tem documento nenhum, não tem nem nome. Ia ter documento? Queimou tudo no caminhão. Em choque, Jeremias comenta: Madonna mia, é a história que o relatório contava. Isso que você tá falando é uma história muito séria. Essa ragazza é uma testemunha ocular de tudo que aconteceu. Então me traga com esta ragazza. Bruno diz: Então vou ter que procurar, porque ela fugiu de mim quando descobriu que era uma Berdinazzi. Jeremias questiona: Mas por quê? Bruno responde: Porque eu sou um bezenga. Jeremias convida Bruno e Marcos para o jantar e depois de comer, Jeremias comenta: Isso que você me falou é um assunto muito grave. Bruno garante: Por isso eu vim. Jeremias diz: E eu já tinha feito meu testamento. Bruno retruca: Mas um Berdinazzi vai se deixar enganar desse jeito? Jeremias responde: Testamento a gente muda enquanto se está vivo. Bruno comenta: Eu sei disso. Jeremias fala: Mas eu não tô entendendo você aqui, com essa preocupação. Bruno retruca: Na verdade, nem eu. Jeremias diz: Se o que você está me falando é uma coisa certa, então quem é com esta ragazza que tenho aqui? Bruno responde: Não é uma mezenga, isso eu posso garantir. Jeremias garante: Eu vou anular meu testamento. Bruno diz: Faz isso enquanto é tempo. Respirando fundo, Jeremias diz: Eu não tenho nenhum motivo para confiar em você. Bruno retruca: Mas eu não tô te pedindo isso. Jeremias fala: Mas você pode ter inventado essa história. Bruno pergunta: Mas inventar como? Jeremias responde: Va bene, me traga outra Marieta e vamos ver. Bruno responde: Eu garanto que vou trazer. E ainda vou atrás dos documentos dela. E presta atenção, meu nome é Bruno Berdinazzi Mezenga. E eu carrego esse segundo nome como um castigo de Dio. Jeremias responde: E o que tem? Bruno responde: Tem que quem for a sua herdeira será minha também. Eu não vou dividir o que tenho que dar para os meus filhos com vigarista nenhuma. Bravo, Jeremias pergunta: Vigarista? Bruno responde: Uma das duas é, e eu fico do lado da Luana. Enquanto isso, Rafaela diz a Marcos: Eu nunca seria capaz de imaginar que você viria com seu pai para isso. Marcos fala: Fique tranquilo, está tudo sob controle. Mas você está com medo de quê?
Rafaela responde. Eu não tô com medo, só acho que nada faz sentido. Marcos retruca. Tudo faz sentido quando se tem tanta grana em jogo. Ofendida, Rafaela diz. Eu não vim atrás de grana. Marcos pergunta. Viu atrás de quê, então? Surpresa, Rafaela responde. Eu não sei mais. Você me traiu. Você e seu pai vieram aqui para acabar comigo. Marcos questiona. Mas você não é a Marieta Pertinazzi? Rafaela responde. Sou, até que me provem ao contrário. Quando Bruno e Marcos vão embora, Jeremias chega em Rafaela e diz. Você me diga a verdade. E eu gostaria muito que você fosse a minha sobrinha. Você sabe disso. Eu já até me acostumei com a ideia. Rafaela diz. Eu sei, tio. Jeremias retruca. Então me fala. Não me esconde nada. Você acha que aquele maledeto tinha razão? Será que existe mesmo uma outra Marieta Pertinazzi? Sem olhar para Jeremias, Rafaela responde. Eu sou a Marieta Pertinazzi. Se existe outra, eu não sei. Jeremias pergunta. Mas será que existe outra? Brava, Rafaela retruca. Eu vou lá saber, tio. Jeremias diz. Mas o que o maledeto falou faz sentido, não faz? Rafaela responde. Mas ele pode estar inventando. E a outra Marieta? Cadê? Muito estranho. Esses mezenga não prestam. Tudo que o Bruno falou sobre o acidente, a menina que escapou, foi a história que eu contei para o Marcos. Jeremias pergunta. E então? Rafaela responde. Eles vieram atrás do que é seu, usando a minha história. Desconfiado, Jeremias diz. Vá bene, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tempos depois, Bruno volta para a fazenda de Jeremias e diz. Eu voltei como eu prometi. Jeremias pergunta. E o que veio fazer aqui? Bruno responde. Vim trazer quem eu te prometi. Nesse momento, Luana entra na sala e Jeremias arregala os olhos. Bruno diz. Essa é a sua sobrinha. Debochado, Jeremias retruca. Vá bene, essa é a minha sobrinha e eu sou o papai. Se você voltou aqui com essa história de novo, perdeu a viagem. Que esta é minha sobrinha, Marieta. Minha sobrinha é minha herdeira. Bruno diz. Você está redondamente enganado. Jeremias pergunta. Como você pode ter tanta certeza? Bruno se levanta e entrega os documentos para Jeremias. Ao ver a certidão de nascimento, Jeremias entra em choque e comenta. Não pode ser. Isto é falso. Bruno garante. Falsa é sua sobrinha. Luana garante. Eu sou Marieta Pertinazzi. Bruno continua. Essa caiu do caminhão, tio Jeremias Pertinazzi. Essa outra caiu de paraquedas nas suas roças. Luana diz. Ela sabe que ela não é Marieta. Ela está continuando com essa farsa, porque sabe que você não vai querer acreditar em mim, por eu estar junto com o Bruno. Rafaela retruca. É a sua palavra contra a minha. Eu acho que tá tarde demais para você vir reclamar. Bruno fala. Seus documentos são falsos, menina. Rafaela diz. Eu posso dizer a mesma coisa que dos dela. Quem vai provar o quê? Bruno responde. Parece que quem foi pedir a cópia do registro lá em Vera Cruz foi um sujeitinho chamado Dr. Fausto. Por sinal, perdeu a vida aqui. Furioso, Jeremias pergunta. Do que você está falando? Bruno responde. Foi essa história que conta. Essa história que essa moça contou para meu filho na cama. Brava, Rafaela retruca. Eu nunca imaginei que você fosse tão grosseiro. Bruno diz.
E eu nunca imaginei que você fosse tão esperta. Você não é Marieta e nunca foi uma Pertinazi. Jeremias diz. Você está certo, Bruno Mezenga. Todos entram em choque e Rafaela pergunta. O que você está falando, tio? Jeremias responde. O Maledetto está certo. Você não é uma Pertinazi. Surpresa, Rafaela questiona. Você está acreditando na história dele? Eu te falei que ele quer o seu dinheiro. Jeremias responde. Antes mesmo dele vir aqui, eu já sabia que você não era Marieta. Eu descobri que a minha sobrinha tinha adotado o nome de Luana quando ficou no hospital. Com os olhos arregalados, Luana pergunta. Então você acredita em mim? Jeremias responde. Acredito, minha filha. Esses documentos só comprovam o que eu já sabia. Furiosa, Rafaela grita. Isso é um absurdo! Eu tive um trabalho enorme para você acreditar em mim. E veio um Maledetto com um pedaço de papel e você acredita na hora? Aos risos, Bruno diz. Falando assim, você só está provando que você está errada. Rafaela retruca. Quer saber? Eu vou juntar minhas coisas e ir embora. Jeremias diz. Você não vai fazer muita falta. Eu já te tirei do testamento. Só continuava com isso para ver até onde você iria. Em choque, Rafaela vai para o seu quarto, enquanto Jeremias dá um abraço em Luana. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clique no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.